Shalom, glória a Deus. Deixa eu tirar essa máscara para nós nos vermos melhor. A Bíblia fala em Mateus capítulo 11, versículo 12, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência e aqueles que usam de força, de violência, se apoderam dele. Muitas pessoas pensam que esta violência que Jesus falou, ela se encerrou quando ele chegou. Na verdade, não foi. Ela se intensificou porque as guerras aumentaram. Então, nós temos que usar de violência para nos apossarmos do reino dos céus. E quando eu falo isso, eu falo nos aspectos pessoais, nos aspectos que abrangem todos os aspectos profissionais, emocionais e outros, como também no aspecto espiritual. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa apenas que não faz sentido e não faz diferença onde está. Não podemos. E quando eu falo não podemos, é claro que eu deixo você livre para você escolher o que você quer. Mas entendendo a palavra de Jesus, aquilo que ele falou para nós devemos usar de violência. Aí eu pergunto a você, que tipo de violência você tem usado? Violência educada, é lógico, não é violência contra as pessoas. Às vezes é uma violência contra si mesmo, inclusive, para se dominar. Então, que tipo de violência você tem usado para dominar, para conquistar no reino dos céus? Para conquistar a você e para conquistar aquelas pessoas que o Senhor quer salvar. É sobre isso que eu quero meditar com você nesses poucos minutos. A palavra que Jesus usou para transmitir essa ideia de violência em grego é biazo. Biazo significa agir violentamente. Eu acredito que assim como eu, você também foi alcançado pelo Senhor de uma maneira forte, de uma maneira surpreendente, porque a Bíblia fala que o amor dele nos constrange. Ora, se o amor de Deus nos constrange, então o que é que nós estamos fazendo para constranger outros com esse mesmo amor? Porque se uma vez eu fui alcançado com algo bom e tem me feito um efeito maravilhoso, então eu quero que isso passe para outras pessoas. Que tipo de violência você tem agido nesses dias de quarentena, nesses dias de coronavírus? Que tipo de violência você tem agido para conquistar pessoas para Cristo? As pessoas estão sedentas de uma palavra de ordem, de uma palavra de direção, de uma palavra de salvação. E você? Você tem se trancado e ficado com medo no seu mundo ou você tem agido de uma forma violenta? Eu quero instigá-lo nesse dia a agir com violência. A primeira violência que deve usar é contra você, dominar-se a si mesmo. E a segunda é para levar pessoas a Cristo, falar do amor de Jesus a essas pessoas que estão perdidas, sem direção. Então, nós havemos de convir que as nossas reuniões formais, que os nossos modos com que nós tratamos as coisas, eles não são mais efetivos. Nós precisamos agir de uma maneira diferente, de uma maneira forte e de uma maneira violenta, ou seja, usando a força. Biazo é isso, biazo é usar a força para dominar. Então, que tipo de força você tem usado? Que tipo de estratégia você tem usado nesses dias? Eu peço que você não se tranque no seu mundo e não fique esperando que as coisas aconteçam, porque elas não vão acontecer. Você precisa agir de uma maneira forte, de uma maneira surpreendente, mas acima de tudo, sabendo que nós estamos numa guerra e que Jesus é o Senhor dos exércitos e nós, igreja, somos o seu exército. Então, Ele é o nosso Senhor. Então, você não pode agir, você não pode viver de uma maneira fraca, de uma maneira não convincente. Na verdade, isso não tem como ser aceito. Eu quero instigá-lo nesse dia a agir de forma violenta e quero deixar para você algumas questões para você pensar. Que tipo de violência, que tipo de força você tem usado para trazer pessoas a Jesus? Você tem se amedrontado, você tem se esquivado ou você tem ido à procura? A forma de você fazer isso pode ser variada. Agora, a intensidade, que é o que está em voga, a intensidade não pode ser a mesma. Ela tem que ser de uma maneira violenta, de uma maneira que surpreenda as pessoas trazendo-as para Jesus. Você não pode perder a oportunidade, porque coronavírus é um aviso à nossa igreja e ao mundo de que coisas piores irão acontecer. Então, qual tem sido a sua postura nesses dias? Se você não tem agido violentamente, eu quero que você, então, tome uma postura de, a partir de agora, a partir dessa decisão, agir de forma violenta, trazendo para o reino dos céus aqueles que estão perdidos, sem paz e sem direção. Que o Senhor te abençoe e te dê graça para você agir de forma violenta, mas educadamente. Shalom, fique na paz.